Moura Trade aqui, vou mostrar uma operação que eu fiz na sexta-feira, tá? Eu fiz uma gravação dia 11/9, mais ou menos às 11h20, 11h20 e pouco. Ele deu essa oportunidade, não uma oportunidade tão clara, mas eu decidi tomar um risco porque o mercado estava muito afastado aí da VWAP semanal, estava mais de 2.000 pontos, né? E o mercado ele caindo com força e eu decidi comprar. É, eu decidi comprar depois que apareceu esse candle, tá? Esse candle é um candle de força. O ideal é que aparecesse um candle de absorção de baixa, né? Com ponto de controle lá embaixo, né? Mas não aconteceu, né? Não aconteceu, mas depois ele fez esse candle de força. Eu aguardei fechar esse próximo candle. Se você analisar o ponto de controle, é isso que eu estava vendo nessa hora, que é uma gravação. Eu estava vendo esse ponto de controle aqui, né, indicando que poderia ser uma absorção. Se poderia ser uma absorção depois de um candle de força, esse mercado tende a subir até onde tinha um ponto de controle importante aqui desse candle, né? Esse candle é muito forte. Então eu decidi comprar baseado nesse fundamento. Então vou dar o play aqui na operação. A operação foi gravada, tá? Eu coloquei um ponto de controle aqui para observar onde estava fechando o ponto de controle. E agora eu vou analisar o afastamento aí em relação ao VWAP semanal, aí, ó, mais de 2.000 pontos. Então estava tranquilo nessa operação. Anteriormente eu tentei fazer uma operação aqui, né? Eu estava atento aqui, mas ele não deu uma estrutura lá no gráfico de box, né? No gráfico de box ele não deu uma estrutura, mas se a gente perceber aqui, ó, é um candle de baixa com absorção. Mas eu não, por isso que eu utilizo os dois, né? Para um complementar o outro. Se eu analisar aqui, eu tenho uma onda com iniciativa aqui no início. E no meio, né, pode ser uma onda de impulso de baixa, mas aqui ela foi quebrada por essa onda aqui de alta, uma onda de impulso. Onda de impulso quebrando essa aqui, o mercado faz uma espécie de range, né? Eu tenho uma tentativa aqui, depois uma tentativa de alta, depois uma tentativa de jogar esse mercado para baixo, o volume já está inferior e depois esse box de virada aqui, né, com esse volume tão expressivo. Não é uma entrada tão nítida, tá? Diante a esse ponto de controle que está nesse box aqui, mas o que eu aguardei? Quando ele faz uma estrutura dessa, a gente pode aguardar ele, né, ele voltar um pouquinho lá para baixo para ver se a gente consegue entrar. Foi exatamente o que eu fiz aqui nesse trade. Porque se quando ele aparece um candle desse, com um box desse com volume, se for uma absorção, ele geralmente ele já dá um movimento rápido aqui para baixo, né? Já faz um movimento rápido para estopar esses compradores aqui. Então, aqui eu tinha selecionado errado, tá? Aí eu acertei. Quando ele veio para baixo aqui, aí eu já posicionei a minha ordem de compra. Por quê? Se ele vir para baixo, geralmente ele faz esse movimento rápido, aí eu saía da operação. Mas como ele foi lá para baixo, eu já fiquei tranquilo. Posicionei minha saída total nesse ponto de controle, desse candle fortíssimo aqui, e deixei minha realização parcial aí com 200 pontos. O mercado... Você vai perceber que eu não passei calor nenhum nesse trade, né? Não passei calor nenhum. Aqui se ele voltar, ele starta lá, starta a minha operação. Se ele virar esse box com ponto de controle de baixa, eu saio fora, né? Eu saio fora, espero um próximo oportunidade. Vou passar um pouquinho aqui, ó, agora ele foi acionado. A minha entrada, deixa eu pegar exatamente, que você vai ver que eu não vou passar calor, praticamente não vou passar calor na operação. Fique de olho aqui, ó, no valor negativo, ó, 15, 35 pontos, 15, acho que o calor maior que eu passei foi de 35 pontos. E depois o mercado ele vai, rapidamente ele vai continuar o movimento de alta. O maior calor que eu passei foi 35 pontos nesse trade. Aí ele já vai andar dois boxes. Quando ele anda dois boxes, ele deixa a gente no 0 a 0. Já vai deixar a gente no 0 a 0 aqui. Então, ou ganho ou saio no 0 a 0. Uma realização parcial com 200 pontos. Eu entrei com 4 contratos, né? Uma realização parcial com 200 pontos. Tá vendo que o mercado praticamente não deixou a gente passar calor, hein?
O mercado parou em cima aí 200 pontos, eu já estava atento ali. Se ele começar a se enrolar muito, mas deixa eu só dar um pause aqui para vocês entenderem por que eu deixei, né? Por que eu deixei esse trade. Esse trade aqui, ó, quando ele ganha volume e continua com volumes baixos, e faz esse volume bem baixo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é acionamento de stop, os caras estão estopando as posições, né? Os vendedores estão estopando as posições, por isso que esse movimento ele é muito rápido e sem volume. É stop de posição. Passar um pouquinho, ali eu já me garanti com 150 pontos, já tinha saído com a parcial com 2 contratos, saída total ali com 350 pontos em cima desse ponto de controle. Ali eu garanti mais uma vez com 200 pontos, foi um trade bem tranquilo, tá? Isso às 11h20 e pouco, né? Eu estava desde manhã guardando uma oportunidade, só foi aparecer às 11 e pouquinho, porque desde o início eu já estava querendo comprar nesse mercado, só que ele não criou nenhuma estrutura tão fácil de entrar, né? Mas a paciência, né? A paciência fez eu continuar, né? A paciência e a confiança aí da estratégia que realmente quando ela pega, ela funciona e é pra gente não passar calor aí. Então realizei aqui com 200 pontos e realizei aqui com 300 pontos, né? Essa saída aqui foi com 220 reais. Eu fiquei a manhã todinha querendo operar, não consegui. E depois, né, ele deu essa operação aí pra gente.